Boa noite. Que felicidade. Vou falar um dos temas mais maravilhosos do mundo. Oi, Jéssica, tudo bom? Luciana Cherche, querida. Paula. Oi, Alessandra. Maria, tudo bom, querida? Alice. Ana Paula. Boa noite, gente. Que alegria estar com vocês. Oi, Anete. Oi, Cláudia. Ana. Luciane Cócaro, minha amiga, minha irmã de vidas, querida. Carmen. Marian. Manu, Luci. Alessandra. Oi, gente. Oi, Maria Isabel. Tudo bom, querida? Oi, Joana, linda. Ela tem um projeto lindo com bambus, a Joana. Gente, que felicidade enorme. Oi, amada. Que felicidade enorme estar com vocês, né? A gente só se falou no ano passado, agora a gente resolveu fazer uma live sobre a Casa 12, né? Sobre os seus potenciais. Que vocês, assim, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai descobrindo os potenciais que a gente tem, mas até uma certa idade eles ficam ali como se fossem fantasmas, sussurrando um pouquinho nos nossos ouvidos e na nossa alma, mas sem a gente poder acessar essas potências, né? Oi, Cláudia. Oi, Mônica. A Mônica tá aí junto com você? Que legal, manda um beijão. Bibiana. Eu e a Bibiana, a gente estava aqui no chat conversando para ver como é que era a casa dela, Casa 12. Queridos, é um prazer enorme estar com vocês. Vamos lá, eu acho que já dá, né? Vamos. Oi, Ana, tudo bem, Ana Maia? Eu vou colocar. Deixa eu ver se eu me lembro ainda como é que faz, né? Ah, lembro, lembrei. Que eu gosto de deixar isso daqui bem organizado, porque aí quando uma pessoa, se ela vai ver a live depois, ela vai passando as imagens, de repente ela não quer ver a live toda. Então, para você que vai chegar depois da live, eu vou deixar os títulos de cada tema que a gente vai fazendo nesse formato. Aí, se você não quiser escutar tudo, o que será uma pena, porque a gente vai falar de coisas maravilhosas o tempo inteiro, você vai passando pelo título das imagens, tá bom? Eu sei, Maria, que você é de Porto Alegre. Eu te conheço, a gente se conhece. Oi, Sushi, ela me aproveitava fazendo aula restaurativa, gente. É por isso que eu tô assim, maravilhosa, com essa pele super sem maquiagem, como vocês estão vendo, só por causa da aula. Bom, vamos lá, gente. Ih, não, eu botei a imagem errada. Incrível. Deixa eu botar aqui. É bom usar óculos, né? De vez em quando é bom. Tá aqui. Tá. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho da Casa 12 só para vocês saberem. Né? Algumas pessoas falaram, me escreveram, Mônica, mas eu não tenho nenhum planeta na Casa 12. Para mim, será que é interessante? Todo mundo tem planeta na Casa 12, porque mesmo que não tenha o planeta dentro da Casa 12, tem o signo na cúspide, ou seja, no início da Casa 12, que ele vai reger aquela casa. Então, é como se, aonde, por exemplo, se você tem a cúspide da Casa 12 em Gêmeos, Mercúrio é o regente da sua Casa 12. Aonde ele estiver no teu mapa, tem aquela casa, o signo, os aspectos que ele fizer, vai ter uma relação com a Casa 12. Eu costumo dizer que é um buraco negro, né? Um buraco de minhoca, né? Essas casas se relacionam. Você entra, você aciona essa casa, você ativa naturalmente a outra casa. Então vamos falar um pouquinho assim da Casa 12 para vocês entenderem, porque todos vocês têm Casa 12. A Casa 12 é a casa mais espiritual que tem no mapa. Tudo é espiritual, tá? Não existe diferença. Tudo tem o seu aspecto espiritual, sua dimensão espiritual. Mas a Casa 12 é o terreno astrológico onde a gente vai ter as experiências mais intensas espirituais. E o que eu estou chamando de experiência intensa e espiritual?
Eu imagino que todos vocês, em algum momento, já chegou numa fase da vida onde vocês estiveram diante de uma situação que não tinha solução mesmo, fez terapia, fez constelação, fez uma série de coisas e você percebeu que nada ia mudar. E é nessa hora que os yogis, eles dizem, é nessa hora que uma dimensão muito profunda sua vai pedir para que você se entregue totalmente para uma força maior, para que alguma solução possa vir. A casa 12, ela tem relação com isso, num nível muito profundo, num nível muito benevolente dessa casa, né? Tem um nível mais hardcore dela, mas essa é a parte, essa é uma das informações, não, é uma das interpretações mais profundas da casa 12, né? Então, por exemplo, a nossa cultura ocidental, quando ela inaugura, né, Shakespeare, quando começa a falar Hamlet, começa a falar eu ser ou não ser, eis a questão, ele inaugura a subjetividade. Não que a gente não tivesse, mas inaugura esse olhar que as pessoas têm subjetividade, elas pensam, elas constroem o mundo a partir delas. Mas foi com Freud, quando ele fala, olha, existe a psicanálise no ano de 1900, quando ele bota esse termo, né, no mundo, ele fala, olha, existe uma dimensão dentro da gente que a gente pode acessar e por meio da psicanálise, fazendo associação livre, atenção, sentar com a atenção focada, com a atenção mais solta. No Ocidente começa a partir dessa época, mas lá na Índia e lá em algumas tradições orientais, você entrar em contato com isso que representa a casa 12 era uma tradição no yoga, né? Então, por exemplo, essa questão, então voltando àquilo que eu estava falando, quando você está numa parte da sua vida que você não tem solução e que a única coisa que você pode fazer é se entregar para uma força maior, você está ativando a sua casa 12. E também a sua casa 12 está ativando você. É através do que tem dentro da sua casa 12, é através do planeta que rege a sua casa 12 que você vai ser chamada para o seu caminho espiritual. Porque você vai ter que desenvolver os potenciais que estão dentro dela e você vai ter que não, né? Você vai ser convidada a desenvolver esses potenciais. Então vamos ali. Ficou claro mais ou menos quais são esse nível mais profundo da casa 12? Casa 12 ela também lida com coisas clandestinas, ela lida com o que acontece com a gente dentro do útero da nossa mãe, se existe vida passada, o que aconteceu em vida passada e que ainda precisa de uma solução, aquilo que não é visto, aquilo que está obscurecido, tá? Então vamos. E só para falar o seguinte, eu sou astróloga há mais de 30 anos e depois, quando eu conheci as constelações familiares lá em 2004, eu não consegui mais ler mapa astral sem eu entrar em contato com o sistema das pessoas, mas não intelectualmente, fenomenologicamente. É por isso que eu não chamo a minha astrologia de astrologia sistêmica, porque a palavra sistêmica ela já está dizendo a forma como eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar de uma forma sistêmica. Então ele já coloca um óculos, já fala assim, olha assim, hein, Mônica, olha assim. Eu gosto de usar a palavra astrofenomenologia, fenomenologia, que é o meu trabalho, porque quando eu estou diante de uma pessoa, aquilo que surgir no nosso encontro, nesse espaço de intersubjetividade que a gente vai criando, aquilo que surge, como é que os planetas, eles começam, daquela pessoa começam a conversar comigo, é que vai se revelando, vai se trazendo a essência daquilo que tem que ser visto naquele momento do nosso encontro. Então, assim, mais de 30 anos sendo astróloga, há mais de 16 anos com a constelação e fazendo já a astrofenomenologia. Antes eu não chamava de astrofenomenologia, mas eu já fazia, que depois eu senti a necessidade de dar um nome para o trabalho que eu fazia, né? Então, depois desse tempo todo, eu também descobri coisas da Casa 12 que agora a gente vai compartilhar junto, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar com o Sol na Casa 12, porque foi ele que me motivou a escrever o texto que me fez querer fazer a live.
Quando eu tinha 18 anos, eu comecei, caiu um livro de astrologia na minha cabeça, e eu falei, que livro? Os livros caíam na minha cabeça. Eu tenho uma amiga minha, Vera Carniel, que é livreira, consteladora maravilhosa, que ela também me relatou que acontece isso com ela, e uma outra amiga minha que acontece com ela. Os livros caem na cabeça e a gente começa a ler. Aqui nem aquele filme Interestelar, né, que o livro caía, né, para falar. E eu comecei a fazer o mapa, quando eu fui interpretar o mapa de algumas pessoas, tudo da literatura falava horrores da casa 12. Eu falei, não pode ser assim. E aí eu comecei a estudar tanto astrologia para entender uma perspectiva menos determinante da casa 12, que eu acabei virando astróloga. Então eu tenho um respeito, uma reverência por essa casa muito grande, porque foi ela que me fez esse convite. Então a casa 12, vamos começar com quem tem sol. Gente, vocês aí, que tem sol na casa 12, ou tem leão na casa 12, tá bom? O sol é um dos símbolos do nosso pai. Oi, Guta. Então, o que acontece? Geralmente, eu só vi um caso onde a pessoa tinha uma ligação legal com o pai, mas só foi um caso em 30 anos de atendimento com quem tem sol na casa 12. A maioria das pessoas que tem sol na casa 12 não percebe a ligação profunda que tem com o próprio pai. Qual é a potência desconhecida dessa pessoa? É um amor profundo e uma conexão profunda que ela tem com esse pai e com a família do pai. O sol também significa a nossa energia, a nossa libido. Onde é que a gente vai colocar a nossa libido? Então, geralmente a pessoa com o sol na casa 12, ela tem uma força física muito grande, mas ela ou não sabe usar, ou ela gasta energia demais sem equilibrar. Sabe aquelas pessoas que fazem 500 coisas e de repente ela se toca, depois que todo mundo está desmaiado de cansado, ela se toca que ela tem que parar? Pode ser um sol de casa 12, principalmente se for Áries, Sagitário. Áries ou Sagitário, né? O Sagitário, então, o sol de casa 12 e Sagitário, a pessoa é um dínamo, né? Uma bateria. Eu tenho a roda da fortuna na casa 12. A gente vai falar sobre isso, Marcela, mais na frente. E o sol na casa 12, eu escrevi isso no texto, né? O sol na casa 12, ele tem uma característica, ele é um parteiro das novas ideias que virão. Então ele nasce antes do tempo dele. E, portanto, ele fica anos da vida dele sem saber o que ele quer fazer. Ele faz uma profissão, depois ele muda a profissão, ou ele se mantém numa profissão e ele não fica muito satisfeito com aquela profissão dele. Porque, na verdade, esse exercício de buscar aquilo que ele veio fazer ou quem ele vai como se fosse imprimindo no universo um movimento para fazer o mundo girar e trazer aquilo que ele vem fazer. Então, geralmente essas pessoas só descobrem o que querem fazer depois dos 40 anos ou assumem aquilo que querem fazer depois dos 40 anos, inclusive porque aquilo que elas vieram fazer ainda nem aconteceu, ainda nem nasceu. Então, é uma posição muito legal, mas é uma posição onde a pessoa ela tem uma autoestima muito baixa, porque ela não conhece o potencial da sua energia, da sua libido e da sua alegria. Ela não sabe que ela está ajudando o mundo a estar construindo os novos tempos. Ela tem uma questão com o pai que tem que ser resolvida. Todas as pessoas com sol na casa 12, eu dou a seguinte sugestão: liga para o teu pai e estabelece um contato com ele, diferente do contato que você tem com a sua mãe. Porque a gente acha que pai tem que ser igual à nossa mãe. Homem é diferente de mulher, pessoas, cada uma é diferente uma da outra. Você não pode chegar para uma outra pessoa e falar assim, eu quero ter a mesma relação que eu tenho com a minha mãe, que é o ventre de onde eu saí, a forma como ela me entende só no olhar, eu vou ter com meu pai. É completamente diferente, é um caminho diferente. Então, o sol na casa 12 é uma pessoa que tem que fazer uma jornada para a esfera do pai e, eventualmente, a mãe não deixa. Aí tem outras dinâmicas da constelação familiar que a gente percebe, porque como a casa 12 é uma casa de ventre, né? Então é como se a mãe também não deixasse aquela pessoa sair da barriga dela, né? Tem uma outra situação da casa 12 muito forte, as pessoas geralmente elas relatam, isso está na literatura e elas relatam, tá? Elas falam assim, eu tenho uma sensação de que eu não queria ter nascido. Elas vão falar isso até os 40 e pouco, depois que elas descobrem qual é o potencial delas, depois que elas se apaixonam
por elas mesmas, no sentido delas reconhecerem que essa dificuldade que ela teve até os 40 anos é o que forjou a força dela, ela se apaixona e ela nunca mais fala que ela não queria ter nascido. Portanto, aí vem uma questão da constelação familiar. Algumas pessoas com Sol na casa 12 estão linkadas a irmãos mais velhos que morreram mais cedo, morreram ainda no ventre da mãe. Carregam, vocês sabem aquilo do microquimerismo fetal, né? As células do bebê ficam no corpo da mãe depois que eles nascem. E aí, quando ela engravida de outra criança, mesmo que essa criança não tenha nascido, aí quando a criança nasce, ela vai pegar a célula desse irmão. Então ela não só tem uma saudade porque tem uma alma que ela não conheceu nessa encarnação, ela também carrega no corpo dela aquele irmão que não é nascido. Então muitos planetas na casa 12 estão falando de irmãos desencarnados. E é batata, uma pessoa chega com planeta de casa 12, eu já vou começando, qualquer planeta, não só Sol, eu já vou perguntando se a mãe perdeu filhos, e a maioria das vezes perdeu. Às vezes a pessoa não sabe, a mãe também não sabe, às vezes a mãe não contou, tá? O leão é tudo isso que eu falei, mas numa dimensão um pouco menor, tá? Porque o Sol, se só o leão está na cúspide, né? Se a casa 12 começa em leão, vai ser tudo isso que eu estou falando, mas o Sol, se não está na casa 12, a pessoa ela tem mais gerência sobre o seu Sol. Mas de alguma forma ela vai introspectar, ela vai extroverter um pouco, ela introspecta, extroverte um pouco, introspecta. Ela vai ter uma necessidade de mergulhar, e o caminho de desenvolvimento das pessoas com o Sol da casa 12 é através da meditação, tá, gente? Aliás, de todo mundo, né? Meditar, né? Todo mundo fala assim, eu faço meditação, então não preciso ir para terapia. Não, querida, dimensão espiritual você trabalha meditando, fazendo yoga, a vida te dando chacoalhada, e a dimensão da terapia, você vai no psicanalista, na constelação familiar, fazer astrologia, é outra dimensão que a gente trabalha. A casa 12, especificamente com esses planetas, tem essa característica. Sol na casa 12 em peixes. Então, Gustavo, maravilha, você é totalmente casa 12, entendeu? Porque a casa 12 é uma casa de peixes, então é uma pessoa que entra em contato profundo com a dimensão do inconsciente, tem uma sensibilidade muito grande. Pessoas que têm peixes na casa 2, principalmente na cúspide da casa 2, eu não sei, Gustavo, se você tem ascendente em Áries ou se você tem ascendente em peixes, eu não sei qual, ou você pode ter um ascendente diferente desse que eu estou falando. Mas se a tua casa 12 começa em peixes, a tua sensibilidade também é bastante pronunciada, né? Casa do Áries, beleza. Então, assim, daqui a pouco, se você tem Sol na casa 12, eu também vou falar dos signos, aí vocês vão fazendo a correlação aí, tá bom? Oi, Ana Paula, o que é eu? Não entendi o que você quis dizer com eu. Que você. Acho que você tem Áries na 12, é isso? Não. Tá, então vamos ali. Ana Lua. Então, gente, a Lua ou Câncer na casa 12. Vocês já viram que eu postei aí, quem segue aqui o perfil, né? Que segue não, né? Quem lê aqui as postagens, eu não gosto dessa palavra seguidor, não, né? Eu acho meio estranha essa palavra. Mas, assim, eu tenho falado ultimamente, né, muito sobre alimentação, porque eu gosto, eu tenho lua em touro, então eu adoro comida, né? Adoro comer, China e tal, essas coisas. Quando a gente trata da lua, a gente tem que pensar na alimentação, né? Independente da tua lua, tá? Eu, como uma lua em touro, você pode me chamar para uma festa, eu não vou. Você pode me chamar para tomar um café, eu não vou. Mas se você falar para mim, Mônica, tem bolo? Eu vou. Eu sempre vou se tem comida, tem bolo, essas coisas. É assim que me seduz, me dá um bombonzinho ali que eu vou. Mas não é só a lua em touro. A lua sempre fala de alimentação, porque a lua é aquela coisa atávica. O Jung falava que o inconsciente do corpo é a mãe. O inconsciente do corpo é a mãe. Olha que linda essa sacada. Por quê? Porque o nosso corpo foi tecido dentro do corpo dela. Então, aquilo que a gente esqueceu lá no útero, né? Esse inconsciente todo que a gente esqueceu que estava lá no útero é a casa 12. E a lua é o que a gente traz no nosso mapa, que está mais perto do nosso corpo, é mais do que um instinto. Eu não sei nem que palavra poderia traduzir essa coisa tão orgânica. Então, comer
Nosso corpo físico é feito de comida. Então, aquilo que você come vai ter uma implicação no seu estado de humor. Se você come muita gordura e teu fígado está afetado, você possivelmente vai ser mais explosivo do que uma pessoa que não está com o fígado não afetado, entendeu? Então, uma lua na casa 12 está falando de questões da sua relação com a sua mãe, mas também questões de tomar, no sentido de se alimentar da energia que veio das mães. E tem, né, de vez em quando eu faço com algumas pessoas que fazem mapa, constelação comigo, a fileira das mulheres, né, que a gente faz 7 papéis com 7 gerações de mulheres, para a gente ver onde é que começou a ter um movimento interrompido entre uma mãe e outra, que começou a desencadear movimentos interrompidos nas próximas gerações. O movimento interrompido é quando a criança ela não consegue mais se conectar com a mãe, porque houve alguma interrupção e a gente não julga com essa interrupção. Pode ter sido morte precoce, pode ser que a mãe estava com depressão pós-parto. N situações, a mãe ficou no hospital muito tempo, a mãe tinha que trabalhar, ficava com a avó, enfim, N situações gera esse movimento interrompido. Então, o que acontece? A lua na casa 12, isso daí eu vejo sempre, é que tem uma interrupção em alguma geração, aonde a pessoa não está conseguindo conectar com a mãe de uma forma adequada, e muitas vezes ou ela vira mãe da mãe, ou ela ama a mãe profundamente, tem uma conexão profunda com a mãe, mas ela resolve ser a mãe da família e ela coordena todos os irmãos. Ela também tem uma sensação, às vezes tem... Eu não vi isso que eu vou falar tão forte quanto eu vi a próxima coisa que eu vou falar, que é o seguinte, o Jung falou que a gente tem vários complexos maternos, né? Então, por exemplo, eu tenho, por exemplo, vou contar do meu complexo materno, né? A minha mãe tem uma coisa de mãe muito forte. Então, durante muito tempo, para eu pensar ser mãe era muito difícil, porque como ela precisava que eu fosse filha dela para ela exercer o complexo materno dela, que era tão forte, de mãe, eu tinha que ser muito filha. Então, eu projetava a minha maternidade na minha mãe, né? Então, por exemplo, lua na casa 12 não é o contrário, a pessoa não projeta, a mãe, na verdade, fica que nem eu, embora seja mãe, ela não tem um instinto, não é instinto materno, ela não é o que ela quer fazer, cuidar das crianças, não é o instinto materno que orienta a vida dela. Mas ela tem filhos, porque a tradição mandou, porque ela casou e teve. E aí a filha nasce e ela vê que a mãe está, entre aspas, enfraquecida, porque nenhuma mãe é fraca, se pariu, meu amor, e você tá aí, a tua mãe é forte pra caramba, entendeu? Mas a criança percebe que a mãe não está querendo aquela função e essa criança, ela assume essa função, tá? E aí, o que acontece? Às vezes, uma lua na 12, eu acho linda a lua na 12, mas a pessoa ela pode ficar, mais é ótimo, né? Eu falo que é linda e depois eu falo mais. Não, é linda a lua na casa 12, o que acontece é que às vezes pode ficar muito possessiva, né? Porque ela fica com um instinto muito forte materno para compensar ou esses movimentos interrompidos ou a relação com a mãe, onde ela teve que ficar numa posição de cuidar muito da mãe. E também mexe com a questão da alimentação, né? A gente escutar, a gente comer comidas da época, a gente comer comidas que são mais integrais e mais saudáveis, faz com que a gente entre em ressonância com o planeta e, portanto, a gente pega a força do planeta para a gente. Olha que maravilha! Como se a gente estivesse conectada, né, que nem um celular se conecta no interruptor, a gente se conectasse com a natureza. Uma pessoa com uma lua na casa 12, o que ela faz? Ela esquece de se conectar com o corpo dela e eu já vi várias pessoas desenvolvendo algum tipo de distúrbio físico por conta disso com lua na casa 12. Então, qual é a potencialidade desconhecida dessa pessoa? É que ela tem um instinto muito forte, uma saúde muito forte, mas ela desconhece como é que ela se conecta de novo com o planeta. Então, a sua função, quem tem lua na casa 12, é se conectar de novo com essa dimensão física, inconsciente e com os teus instintos.
Da mesma forma, o câncer, né? O câncer é um pouco mais leve, mas também tem essa característica. E geralmente essas pessoas também, elas são ótimas publicitárias, porque elas entram em contato com o inconsciente coletivo, com o que está acontecendo neste momento. A Lua, ela é muito importante em mapa de pessoas que fazem publicidade, que lidam com o público, né? É muito necessário. Então, a pessoa com uma lua na casa 12 ou com câncer na casa 12, ela com o tempo ela tem um potencial desconhecido dela, que é conseguir compreender as necessidades das pessoas naquele momento. Então, eu posso entrar em contato, eu tenho uma facilidade muito grande de entrar em contato com dimensões profundas da psique por conta de treinamento, mas eu não tenho a lua na casa 12, então eu não vou perceber o que as pessoas estão precisando neste momento. Uma lua na casa 12 ou um câncer na casa 12 vai conseguir. Vamos lá, vamos ver. Eu não consigo esgotar tudo de cada planeta, tá? Porque aí, por exemplo, se eu estou lendo um mapa de uma pessoa, o que eu vou ler? Eu vou ver aquela lua, em que lugar está, com as relações que ela faz, qual é o signo que ela está. Eu não consigo dar conta da multiplicidade de coisas maravilhosas. A gente vai entrar na Vênus, Touro ou Libra na casa 12, mas eu vou mostrar para vocês isso de forma sinestésica. Vocês vão sentir no corpo isso, tá? Vamos lá. Tcharam! Alain Delon para vocês. A nossa Vênus na casa 12 hoje começa com Alain Delon naquele filme Os Aventureiros. Olha esta foto deste homem e perceba. Agora, claro, eu estou brincando, estou falando, mas quando eu vi a foto desse homem, eu fiquei parada e eu falei, nossa, eu estou muito Vênus da casa 12. Falei, eu vou ter que botar isso na live. Porque ele fez com que eu começasse a sonhar, né? A sonhar que homem lindo, quero casar com ele, quem sabe ele me ama, eu vou encontrar ele. A Vênus na casa 12, ela vai casar com estrela de cinema. Vai casar ou pensa que vai casar, né? Ana, você tem a Vênus na 12? Janaína, querida! Eu e a Janaína, a gente é super casa 12 quando tá juntos, entende? A gente vai abaixando um monte de coisa, né, Jana, quando a gente viaja. Quando a gente viaja de ônibus juntos, a gente precisa de uma casa 12 forte, porque senão a gente não aguenta o trajeto. Então, a Vênus na casa 12, gente, eu queria que vocês vissem o seguinte, é quando a gente começa a sonhar. E aí, a partir do sonho, a gente vai fazendo arte, a gente vai entrando na nossa vontade de ser feliz num relacionamento amoroso. E Libra na 12, sim, Beth, tá, tem a ver. Minha Vênus na 4, mas me identifico. Mas é porque a casa 4, Camila, é uma casa de água. Eu também me identifico. Aliás, com Alain Delon, todo mundo se identifica. Vai dizer que não. Jane, grande astróloga, Jane Mosquer, também tem a Vênus na 12, maravilha. Então, vamos lá. Eu vou botar o outro quadrinho da Vênus na 12, se tem uma pessoa que vai vir depois. Eu sei que a prioridade é vocês que estão aqui, mas vamos fazer essa fina também com quem vai ver depois, ou até vocês que se quiserem ver depois, né? Olha aqui, vamos botar esse quadrinho. Tá. Para a pessoa saber do que a gente está falando. Então é o seguinte, a Vênus na casa 2 é aquela pessoa, 12, que fala assim, eu vou casar e meu homem vai ser assim, como todo mundo faz, como toda pessoa saudável faz. E eu vou namorar e tal. Aí a pessoa começa a ter um relacionamento real. E ela fala, que droga, não é isso que eu estava esperando. Era melhor que ele estivesse bem distante, que essa pessoa estivesse bem distante. Ou ela vai se sentir absolutamente aprisionada num casamento, a ponto dela chegar e falar assim, eu não sei, eu amo meu marido, mas eu não sei, tem alguma coisa errada. E ela vai começando a encontrar defeitos no marido ou na esposa, que na verdade o marido não tem. Na verdade, eles são até compatíveis, mas é que essa pessoa se sente absolutamente sufocada numa relação amorosa. Às vezes ela está numa relação... às vezes não. Às vezes, uma Vênus na casa 12 também, um amigo meu, o Luciano, é que fala, Mônica, né? Vamos parar de vestir a sua roupinha da cabeça nas pessoas, né? Vamos tirar essas expectativas. Tá vendo? Na casa 12 ela pega uma pessoa qualquer, o Alain Delon lá da vida, e coloca o que ela quer na pessoa. Ela veste a pessoa, ou seja, ela não enxerga a pessoa. Ela só enxerga o que ela quer enxergar.
Aí depois ela está anos casada e toma um susto. Ela fala, meu Deus, como é que eu não vi tudo isso? Claro, gente, que acontece isso com todo mundo, porque no início da paixão a gente projeta coisas nossas nos outros. Mas a Vênus na casa 12, ela vive isso com uma intensidade tão grande, né? E o grande problema da Vênus na casa 12, e eu conheço muitas pessoas que não se casam com Vênus na casa 12 por conta disso, tá? Então, se você tem Vênus na casa 12, se você tem Libra na casa 12, se você tem Touro na casa 12, mas principalmente Vênus e Libra na casa 12, possivelmente vem um parceiro aqui pela direita e você sai pela esquerda. E se o cara der a volta e vir pela esquerda, você vai sair pela direita, porque você tem medo de ser sufocada. Você vai, inclusive, sentir falta de ar. Isso por quê? Aí vamos lá. Porque talvez você tenha tido uma mãe ou um pai possessivo que não largavam você e você toda vez não largavam você porque eles precisavam viver através da sua Vênus. Eles precisavam da alegria da sua Vênus, do amor da sua Vênus, do brilho do teu olhar, apaixonada pelo pai, apaixonado pela mãe, e que se você fosse embora, essa pessoa, como ela não está muito bem trabalhada para ela bancar a própria vida, ela não vai deixar você sair. Então, o que, que ela faz? Ela protege tanto você que você fala, eu nunca mais vou me relacionar num amor tão junto que eu vou me sentir sufocada. A Vênus na casa 12 tem isso. Então, a gente tem que tomar cuidado. Pessoal da Vênus na casa 12, meus amores, vocês têm que fazer as pazes com o casamento de alguma forma, e vocês têm que ver sistemicamente se alguém na sua família viveu uma relação tão violenta ou viveu uma relação tão sufocante que você não quer mais saber de casamento. Porque quando a gente vê também, porque aí a casa 12 a gente vai lá para os nossos ancestrais, né? Você chega com o planeta na casa 12, eu já vou lá para o ancestral. Vem cá, a tua mãe foi feliz no casamento? Foi. E a tua avó? Ah, não, minha avó, meu avô saía com muita mulher e ela não podia se separar e ele batia nela. Aí você nasce com uma Vênus na casa 12. É porque a avó queria sair do casamento, se sentia presa, e a neta encarna aquela vontade não vista da avó no mapa dela, falando assim, que prometendo para a avó, pode deixar, avó, eu nunca vou me meter numa relação assim, então eu vou sair, vou fugir do casamento. E existem vários desdobramentos em relação a isso. Outra característica, pessoas que são extremamente artísticas, a Vênus na casa 12, mas ela tem tanta vergonha de mostrar o talento dela, ou ela passou uma pindaíba tão grande por ter sido artista em outra vida, que nessa vida ela pode ser até muito artista, mas ela não vai querer saber de trabalhar com isso. Ela vai trabalhar um pouco, mas ela vai ter muito medo de assumir. Ela deve trabalhar se ela quiser, mas ela vai ter medo de assumir por conta de lembranças de vida passada. Se existe vida passada, eu atualmente estou começando a questionar se existe vida passada, porque eu gosto de fazer esse exercício reflexivo. Assim, tá bom, Mônica, não tem vida passada, então dá para você me explicar essas situações? Aí eu tento encontrar novas formas para explicar algumas situações, porque aí a minha cabeça fica mais ampla. E aí eu volto para casa 12, porque, por exemplo, não, quando eu chegar no Quiron eu vou falar sobre isso. Oi, Vanja, meu amor, minha grande professora. Então, gente, Libra na casa 12, vamos fazer a diferenciação entre Libra e Touro, tá? Libra na casa 12 tem a mesma coisa que eu falei a respeito de Vênus com essa questão de casamento, tá? Então, não importa que a tua Vênus no mapa esteja lá na casa 7, linda, atraindo vários relacionamentos com homens muito maravilhosos. Vai chegar um momento que você vai fazer uma ligação da sua casa 7 lá com a casa 12 e você vai falar, opa, tem uma situação aqui que está me sufocando, eu quero sair. Ou você vai se sentir mal, você vai ter medo de ser quem você vai ter medo de mostrar como você é para a pessoa, porque você tem medo de ficar... de você ser rejeitada, enfim, a Vênus na casa 12 lida muito com essa questão da rejeição, com se sentir feia, a pessoa se sente feia, a Vênus é o planeta, é a Afrodite, a beleza, né? A beleza ela é super importante, né? Todo aquele mito de Eras e Psique, que eu sou apaixonada, eu estou preparando o curso, gente, é que eu sou lenta mesmo, tem a ver com a questão dessa Vênus, né? Touro já é um pouco diferente, vai mexer com coisa financeira, vai mexer com beleza também, vai mexer com comida, né? Lá minha lua em Touro de novo, né?
A única hora que eu não como muito é quando eu vou fazer live, que eu fico tão nervosa que eu não como, mas acaba a live, gente, vocês não têm noção do prato que eu como. Então, o touro na casa 12 tem questões, de acordo com. De vez em quando a gente vê também, por exemplo, um touro na casa 12 e a Vênus na 2, ou um Plutão na casa 2, eu vou começar a questionar se houve perdas financeiras muito bruscas nos ancestrais. Com certeza, Vênus na casa 12 tem uma questão de irmãos mortos. Isso daí é 100%, gente. Mesmo que eu já não duvido mais do que eu vejo, porque vamos dizer, eu faço mapa de uma pessoa e pergunta, a pessoa fala, não teve aborto na minha família, ninguém morreu. Aí eu faço a constelação e eu já não lembro do mapa e aparece isso. Então eu já tenho certeza que Vênus na casa 12 tem irmão falecido mesmo. E às vezes tem uma mulher excluída que o pai namorou, ou um homem excluído que a mãe namorou e que você está identificada ou identificado. Oi, Rosane, querida. Bom, vamos ali. Eu vou ter que ser mais rápida, né? Vocês sabem que eu falo pra caramba e a coisa é grande. Lua, Vênus, Mercury. Gente, Mercúrio na casa 12, Gêmeos na casa 12 e Virgem na casa 12. Qualquer uma desses, ou esse planeta, ou Gêmeos, ou Virgem na casa 12, tá? Pessoas absolutamente intuitivas, né? Só que o problema e geniais, né? O Mercúrio, principalmente na casa 12, são pessoas muito geniais. Tem uma genialidade, tem uma capacidade de articulação, de pensamento, tem uma intuição que chega a ser assustadora, né? Qual é o problema de Gêmeos e Mercúrio, principalmente? Virgem nem tanto, mas Mercúrio e Gêmeos na casa 12. É que enquanto a pessoa é muito nova, ela não chegou nos 40 em diante, as intuições vão entrar e ela vai associar, como qualquer pessoa normal, vai associar as intuições com os medos que ela tem. Então, muitas vezes ela pode ter intuições escabrosas porque ela não consegue ainda ter uma sacada fina do que é intuição e do que são os medos dela e como é que lida com, e como é que você entrelaça isso e consegue fazer. Não, aqui é uma intuição que está falando de uma outra situação que não tem nada a ver com este medo. Mas geralmente tem essa questão de uma intuição muito forte. Eu já vi também que são filhos de outros casamentos, ou tios avós, que morreram muito cedo ou que foram excluídos, tá? Tem uma questão também de poderes com a mão, né? Pessoas que geralmente vão fazer reiki, iniciação de reiki, pode nem trabalhar com isso, mas fazem iniciação de reiki, eu vou fazer jorei ou harikari, acho que é harikari o nome, né? Então, é quase uma mediunidade, exatamente, Jane, é quase uma mediunidade, quase não, eu acho que é isso, né, a Jane é astróloga, é uma mediunidade sim, bom, todo mundo não precisa ter planeta na casa 12 para a gente baixar o santo não, para a gente ter mediunidade não, mas dá uma facilitada com o Mercúrio, né, aquele telefone vermelho do Batman direto, alô, tudo bem? Então Mercúrio tem essa característica, essa questão com a mão, que é muito forte. Mercúrio na 12 é uma questão de genialidade. Não necessariamente que a pessoa precisa ser um gênio reconhecido, mas ela no colégio, às vezes ela nem funciona muito no colégio, porque a mente dela vai captando algumas coisas, vai baixando por revelação os assuntos e ela fala, isso não é interessante. Não é porque ela sabe demais ou porque ela é orgulhosa, é porque ela está conectando outras coisas, fazendo várias conexões que ela fala... Eu estou vendo outra coisa, essa matéria está muito chata, está tentando me enquadrar numa coisa e eu estou vendo outra coisa. Tem pessoas que fazem saltos quânticos com Mercúrio, mas é mais Urano na casa 12. Quânticos não, saltos hologramáticos, depois eu vou falar. Eu estou lendo os comentários, hein, galera? Não falei de... Gêmeos, então, é a mesma coisa que Mercúrio, de forma mais leve. Eu olharia para irmãos, hein, gente? Eu olharia se nasceu o irmão, se vem o irmão antes da gente. Sempre como o nosso mapa, ele marca o início de algo e também marca também o passado, né?
Então, assim, irmãos também, Mercúrio e Vênus e Marte na casa 12, eu sempre penso em irmãos gêmeos, penso e vi em constelação. E veja bem, eu nunca levo o mapa astral para fazer uma constelação. Constelação a gente não precisa de nada, a gente deixa as coisas revelar. Mas eu tenho a sorte de ter pessoas que fazem mapa comigo e que fazem constelação comigo. Isso é uma sorte, essas pessoas, elas estão me educando, me formando, né? E aí, eu conhecendo o mapa delas, não é que eu chego na constelação, eu estou desanuviada e de repente aparece alguma coisa na constelação, aí a pessoa me lembra, Mônica, lembra que você falou aquilo no mapa astral e tal? Aí eu começo a perceber que tem essas relações. Então, Mercúrio e Gêmeos na casa 12 tem uma questão com irmão, sim, Vênus, Mercúrio e Marte. O Virgem é um pouquinho diferente, tá? O Virgem, ele lida com outro inconsciente que mora lá no intestino. É aquele inconsciente onde a gente, sabe onde a gente joga tudo fora? A gente pega aquilo que é bom e a gente joga tudo fora, porque é um inconsciente que tem essa pegada do intestino, né? Que a gente vai separar aquilo que realmente é muito bom e que realmente vai dar problema. Virgem na casa 12 vai lidar com saúde física, vai lidar com pessoas que têm um potencial de cura dos outros incrível. Essa pessoa ela chega nos locais e ela cura todo mundo. Ela tem que tomar Crab Apple, é um floral para aquelas pessoas mediúnicas que chegam no ambiente, limpa todo mundo, depois chega em casa e não sabe porque está passando mal. Eu sei que todo mundo que tem planeta na casa 12 tem esse sentimento, ou pessoas que são muito intuitivas e muito hipersensíveis têm isso, entende? Pois é, exatamente isso, Vilna, essa questão de ser fisioterapeuta, exatamente isso. Então, o que acontece? São médicos, são fisioterapeutas, são pessoas que vão lidar com saúde física e saúde também psicológica. E o Virgem, ele tem uma conexão muito forte mente-corpo. Então, pessoas que trabalham com yoga, pessoas que gostam do yoga, de alimentação, vão lidar com isso. Qual é a questão? É que essa pessoa, ela também, pelas dificuldades que ela teve dentro da barriga da mãe dela, porque ela deve ter sido alimentada com algo que ela tinha alergia, ou ela tem uma sensibilidade muito grande, ou ela teve um tio com algum problema físico, então, ou um irmão com problema físico, ela desenvolve uma competência de fazer essas conexões mente e corpo, tá? Isso. Ah, exatamente, professor de educação física, exatamente, exatamente. Se for retrógrado, então, a coisa fica mais intensa. Vamos lá, queridos e queridas. Eu estou começando a escrever, né, falar queridas, porque eu estava pensando assim, para a gente mudar, né, eu vou começar a falar tudo no ar. Eu sou mulher, a gente não fala obrigada porque eu sou mulher? Então eu vou começar a falar queridas porque eu sou mulher, não porque eu estou falando com outras pessoas, mas porque eu sou mulher. Aí um homem pode falar queridos, e porque a gente aqui, o público maior é de moças. Então Mercúrio foi Marte. Vamos lá no Marte. A gente sabe que toda vez que eu faço live, o meu figurino ele tem a ver com a temática. Por que eu tô com uma cor quente, né, para fazer? Porque foi o Sol na casa 12 que me estimulou a pensar sobre essa live. E o Sol, a gente confunde achando que o Sol é amarelo. O Sol não é amarelo, o Sol é vermelho, tá? Inclusive fala umas coisas erradas aí de chakra, que chakra, o terceiro chakra, ele é amarelo. Tá bom, vai nessa. Mas eu não posso falar mais sobre isso, porque é segredo. Marte e Áries na casa 12. Isso daí é estatística, tá? De astrólogo que faz estatística. Marte na casa 12 e Marte na casa 9 tem o potencial de ser atletas profissionais, atletas olímpicos ou profissionais. Você vai ver várias pessoas, eu já atendi várias pessoas com Marte na 9 ou Marte na casa 12 que jogaram futebol, ou que, principalmente se foram Marte em Peixes, ou que jogaram vôlei, ou que foram da natação, porque tem uma força muito grande Marte na 12 para essa questão esportiva, né? Tem uma questão com o corpo muito forte, né? Com a dança, também com a educação física, com o teatro, né? Tem um astrólogo que pesquisou o mapa dos atores, de pessoas que estão no palco. Então, o Marte é muito forte. Então, o Marte na 12 é mais para atleta, mas vai mexer muito com a dança, vai mexer muito com a presença física.
Agora, aí é uma questão delicada que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente como astróloga. Quando eu vejo isso, eu pergunto, depois de um tempo, eu pergunto se houve alguma questão de assédio sexual na infância ou se a pessoa ela foi exposta à sexualidade adulta muito cedo, tá? Às vezes é porque viu o papai e a mamãe namorando, às vezes é porque o pai e a mãe falavam desses assuntos na frente das crianças, achando que as crianças não estavam entendendo, mas ao mesmo tempo, palavra não é só palavra, palavra também é vibração, e elas começam a captar que tem algo, e hormonalmente, simbolicamente, elas ainda não conseguem dar conta daquele conteúdo e dar um crepe, né? Então, eu acho que a vazão que você vai dar, como eu falei no início, a vazão que você vai dar para essas energias que você tem é depois dos 40. Até os 40 você não vai conseguir, você e qualquer pessoa com planeta na casa 12, principalmente, não com planeta, não com Marte na casa, não com Áries iniciando a casa 12, mas pessoas com planeta na casa 12 não vão acessá-los antes dos 40 anos. Não, todo mundo fala que a gente amadurece, né? Nós astrólogos falamos, a gente amadurece com o retorno de Saturno, né? E a biocibernética bucal, que trabalha também com a questão dos dentes, fala que a gente vai nascendo os nossos dentes, demora 28 anos, que nem o retorno de Saturno, que é 28 anos, para a gente nascer, para nascer todos os dentes, eles trazem informação e que nos tornam adultos. Então, isso daí é Saturno, mas a casa 12, ela vai funcionar dos 40 para cima. Ela não vai funcionar antes disso. A gente não tem capacidade de ser... de lidar com aquela energia ainda. Então, assim, é muita energia, a gente não sabe usar. Mas a gente vai ser chamado, é como eu te falei, né? No início, a gente vai ter que entregar para uma força maior, para essa força maior, para essa inteligência maior, nos indicar um constelador, um psicanalista, um terapeuta, um body talk, para a gente poder lidar com essa situação. Então, eu vou contar uma história para vocês que tem a ver com esse Marte, né? É verdade, eu não sei se é verdade, mas é uma história lá com Pierre Sarkar, que chegou um rapaz e falou para ele assim, ó, um senhor, meu filho está morrendo, eu sou rico, eu já fui em todos os hospitais dos Estados Unidos, mas eu não consigo curar meu filho. E eles eram da Índia. E aí o que aconteceu? O Baba chegou para ele, Pierre Sarkar, deixa eu ver se eu tô... O Pierre Sarkar é esse aqui, ó. É o meu mestre espiritual, é o Baba. Tá? É o Baba. Ele chegou e falou assim, olha, você tem que levar o seu filho para o médico numa vilazinha pequenininha lá na Índia. E ele levou, e o menino, o filho dele, foi curado de uma doença incurável. Aí ele chegou e perguntou, Baba, o que aconteceu? Aí o Baba falou, em outra vida, está num livro do Baba, das histórias de Baba, né? E tem vários margues que presenciaram isso, né? Então ele falou, em outra vida, o seu filho era chefe do pai desse médico. E ele maltratou tanto esse rapaz e deixou ele tanto na pindaíba que a família começou a passar fome e o pai dele morreu. E este médico, que é filho dele, ficou com tanta raiva do chefe do pai que ele mandava uma energia muito negativa para este homem, para essa pessoa, né? Então, quando você levou o seu filho para lá, eles não sabiam, aquele médico velhinho não sabia que ele estava tratando o homem que martirizou o pai dele. Mas ele sentiu tanta compaixão pelo seu filho que quebrou o elo de raiva que eles tinham. Eu estou toda arrepiada. Marte na casa 12. Lembra, eu botei em algum lugar aqui sobre o Willow. O Willow é um floral que faz a gente entrar em contato com ressentimentos, às vezes de várias gerações, que ainda estão atuando sobre nós e nos colocando num novelo de aranha e nos prendendo a algumas situações, né? Então, a pessoa com Marte na casa 12, ela tem que lidar com rancores dela ou rancores de ancestrais que caem em cima dela.
portanto, ela tem muito medo de lidar com isso. Então, tem que tomar, eu não sei, aí, com a pessoa que eu vejo, talvez floral pine, que é para não inverter a culpa contra si mesmo, floral willow, floral cherry plum, porque ela tem muito medo de lembranças de vida passada, de guerra, de morte, de violência física. Ares, baba. Aonde encontrar esse floral? Qualquer farmácia, querida. Você, em qualquer farmácia de manipulação, anota aí. Tem o willow, tá? O pine, é sempre bom tomar o willow com pine, porque geralmente esse ressentimento que a gente tá dentro da gente começa a se voltar contra a gente. A gente primeiro fica que nem um vulcão, cuspindo para fora e contaminando tudo que está fora, mas também a gente começa a ficar, a gente volta isso para dentro e vai se sabotando. Então a gente dá o willow com pine, tá? E às vezes também um cherry plum, porque a pessoa tem muito medo da força psíquica que ela tem. Ares da mesma forma. O Ares possivelmente vai ter um ascendente em touro. A pessoa que tem Ares na casa 12 vai ter um ascendente em touro, ou não, para também ter um ascendente em Ares, ou um outro ascendente perto, esses signos que estão perto, né? Então ela vai ter também que lidar com essa raiva, com esse rancor, com uma força física incrível, com um potencial artístico e de presença esportivo muito forte, né? Quando Áries começa a casa 12, quando casa 12 começa em Áries, não é uma pessoa que tem um ascendente em Áries, possivelmente a casa 12 dela começa em Peixes, né? Possivelmente, porque tem casa interceptada, tem uma série de coisas. Bom, eu tô rindo aqui dos comentários. As pessoas conversando, mãe, fulana, escuta aqui, eu adoro isso, eu adoro. Então, lembra também que a Áries, gente, o Marte e o Áries, ele tem uma questão de foco, né? Quando você usa a sua raiva, ela tem que ser usada como aquele espeto que vai te colocar no teu lugar, no mapa. Sabe aqueles alfinetinhos que a gente marca no mapa onde a gente tem que ir? Então a raiva ela tem que ser esse alfinetinho que vai marcar você no ponto certo da sua vida. A raiva ela serve para isso, para te dizer, você está muito fora do lugar, entra aqui é teu ponto. Então, você falou antes o floral. Você lembra, Camila, qual era do que? Eu estava falando de Marte? Então, a Roda da Fortuna, Maria Amélia, na casa 12. Camila, vê para mim, por favor, se eu estava falando de Marte, que aí eu te... O Crab Apple. Lembrei, Crab Apple. Crab Apple, aquela pessoa que vai absorvendo aqui, né? Vai absorvendo tudo e aí de repente não sabe se limpar. Ela tem que aprender com a Vênus na casa 12, com Mercúrio na casa Virgem na casa 12, ela tem que aprender a se limpar, né? Não é se limpar porque tem coisa ruim, é se limpar porque tem coisa que não é dela. Ela pega coisa que não é dela. Deixa eu ver aqui. Quem tem Roda da Fortuna na casa 12? A casa 12 é a casa das maiores riquezas, porque você entra em contato com a dimensão cósmica, né? Com o pai e a mãe celestial, a roda da fortuna. A roda da fortuna tem várias interpretações, mas a roda da fortuna na casa 12 é que se você possivelmente meditou várias vidas, e se você começar a meditar de novo, talvez você vá conseguir acessar aqueles ganhos que você tem, ganhos psicológicos e espirituais que você teve em vida passada, por exemplo, cair em samadhi. Mas a gente não medita para cair em samadhi, né? Porque a gente já entra com ego ali, né? Vou meditar para entrar em samadhi. Samadhi um dia vem, né? E a gente já fala, oh, valeu, obrigado pelo samadhi, por ter me feito experimentar essa delícia de casa 12, que é se fundir no universo, experimentar como se eu e o universo fôssemos apenas um. Vamos lá no Júpiter. Ô, planetão bom! Júpiter e Sagitário na casa 12. Deixa eu ver se tem mais pergunta. É a Lilith na 12. Isso, tá. Então, imagina. Capricórnio, Aquário, que legal. Quem tem Saturno e Lua na 12? Como fica? Não, é lindo, para! Tem como escrever os nomes dos florais aqui, por favor? Tem sim, depois eu escrevo, tá bom? Deixa só eu terminar aqui. Ah, a pessoa Josi aqui. Obrigada, Josi. Escreveu Willow, Pine, Cherry Plum. Josi, faz a gentileza de escrever o Crab Apple para mim também. Vamos lá, gente. Júpiter,
e Sagitário na casa 12. É, Júpiter é uma expansão, né? Júpiter é uma loucura. Então ele tá ali na casa 12 é porque você é muito protegida, né? Você tem uma conexão com algum homem, algum avô, alguém que te protege muito. Você tem uma conexão muito forte com o teu anjo da guarda, todo mundo tem. Mas a pessoa parece que ela tá ali com o anjo da guarda. E aí, tudo bem, cara? E aí, Bruno? Mas ela só vai descobrir isso com o tempo, né? Quer dizer, todo mundo que tem planeta na casa 12 já descobre isso desde cedo, mas só consegue aprender a lidar com isso, né? Aprender a andar com isso depois dos 40. Eu estou me repetindo muito, muito aí, mas é isso. Então, Júpiter na casa 12, sistemicamente falando, eu olharia para um pai que foi excluído, para um avô que foi excluído, para uma pessoa que foi excluída na família, geralmente um homem, mas eu não diria que é um homem. Tem uma questão de espiritualidade muito forte, o Júpiter tem uma proteção bastante grande. Tem uma questão com a universidade, com o pensamento mais sofisticado, pode ter uma certa rigidez, né? Porque o Júpiter, ele sabe muito, né? Quem é Sagitário, o sagitariano, ele nasce pensando que ele sabe tudo. Com o tempo ele começa a ficar mais humilde, né? É que nem o capricorniano que nasce achando que é velho, que é sábio, aí ele vai ficando mais novo, né? Então, o que vai acontecendo, né? O Júpiter na casa 12 pode ser que a pessoa ela tenha que lidar com uma rigidez que ela não percebe dentro dela, com uma teimosia que ela não percebe dentro dela. Ela pode ter que, se for uma mulher, talvez ela tivesse que ter lidado com um pai muito duro, ou com um pai muito ausente, e ela teve que fazer o papel do marido, da mãe. Não porque ela quis, mas porque ela foi colocada nessa situação, né? Um homem nessa situação, ele pode ter que assumir o lugar do pai, né? Até que ele fala assim, não, peraí, vamos ver aonde é que tem um movimento interrompido nas linhagens dos homens, né? Que nem eu falei do movimento interrompido na linhagem das mulheres, onde é que tem esse movimento interrompido e vamos fazer com que a gente olhe de novo para aqueles pais, avós que foram excluídos e traz eles de novo e aceita eles da forma que é para a energia continuar fluindo. Tem uma questão muito forte com a medicina, Sagitário, né? Porque é o Quirón, tem uma coisa muito forte com a medicina. E tem uma coisa muito forte com o estrangeiro, né? Tem alguma coisa em outras terras, tem algo que precisa ser solucionado dos ancestrais que fizeram migração, que precisa ser solucionado. É assim, meu avô, ele veio do Uruguai e aí está aqui no Brasil, mas ele perdeu conexão com todo mundo porque teve perseguição política, né? Essas questões de perseguição política é muito forte também com o Júpiter lá, né? Júpiter e Sagitário é uma questão também da medicina, é uma questão que tem tudo isso que eu estou falando de Júpiter, mas tem também uma questão, tem uma alegria, uma fé muito grande dentro de si, mas pensa que não tem, ou aparentemente mostra uma faceta como se fosse uma pessoa mais sisuda, mas na verdade tem uma fé interna que é muito grande. Então, essa pessoa ela tem que acessar essa fé. Pode ser que ela tenha tido na família tanta doença que ela acredita que sempre vai ser assim difícil, mas aí à medida que ela vai amadurecendo e ela vai percebendo o que aconteceu, ela percebe que, na verdade, saúde não é falta de doença, saúde é a capacidade de responder a doença. E responder a doença com fé, com esperança, é uma possibilidade que a gente tem, não de dizer eu vou ficar curado, mas de dizer assim, eu vou fazer este caminho, trazer as soluções que ele está me pedindo. Eu vou buscar as soluções que este caminho de doença está me pedindo. Bom, vamos lá.
Ainda falta muita coisa, já tem 1 hora de live, vamos correr aqui. Gente, Saturno na casa 12, a gente tem que conversar sobre isso muito seriamente. A pessoa que tem Saturno na casa 12, a maioria das pessoas me relatam que quando era pequenininha tinha medo do escuro. Floral Aspen, A-S-P-E-N, medo do escuro, pode ter medo do escuro até hoje. Eu tenho medo do escuro, eu não tenho Saturno na casa 12, né? Eu sempre preciso de ter uma luz aqui, porque quando eu abro o olho eu vejo coisa. Então eu boto a luz porque eu não vejo nada, né? No escuro a gente vê coisas, né? Mas Saturno na casa 12 tem essa questão de medo do escuro. Ou se não tem medo do escuro, tinha muito medo. Tem uma questão, mesmo que seja muito corajosa pro lado de fora, tem um medo muito grande. Teve pesadelos, tem um compromisso kármico muito forte. Agora eu vou destrinchar o que eu quero dizer com compromisso kármico. Essa pessoa tem a sensação de que ela tem uma dívida, a família cometeu algum problema, ou a família sofreu algum problema, e ela acredita que ela tem uma dívida de resolver aquele problema. Então ela vira salvadora, ela assume um cargo político, ela assume uma missão com o mundo, onde ela vai querer salvar as pessoas, porque ela tem Saturno, que é um karma na casa 12 da espiritualidade. Eu conheço muitas pessoas que trabalham com política com Saturno na casa 12, muitas pessoas que ficam doentes na casa 12, mas não é porque o Saturno está na 12, é porque elas não cuidam do corpo físico, porque elas acham que elas têm que se sacrificar. É uma ideia bastante distorcida de que você tem que se martirizar para que você force a consciência cósmica a mudar o karma da humanidade, entende? Então Saturno na casa 12 tem essa característica. Geralmente são pessoas que têm uma boa autoridade, mas não reconhecem a sua própria autoridade. São pessoas que a gente pode confiar. São pessoas que passaram por solidões muito grandes. O pai, geralmente, com Saturno na casa 12, o pai foi difícil. A mãe pode ter sido um pouco violenta e a criança se sentiu sozinha. É uma posição difícil, é uma posição um pouco difícil. Se tem um pai e uma mãe que contribuem para que esse Saturno seja difícil, mas se tem um pai e uma mãe que dá um suporte, esse Saturno vira uma capacidade enorme de virar um grande psicanalista, de virar um grande psicólogo, de virar uma pessoa que vai realmente servir a humanidade sem esquecer do corpo físico e sem detonar os seus ossos e a sua coluna. Eu olharia Saturno, eu olho sempre para avô, para avó, e tem um avô com certeza excluído, ou um bisavô excluído porque morreu cedo, porque bebia muito, porque foi embora, porque a família achava ele bobão, porque tinha uma esposa muito mandona. Tem alguma situação. Eu sei, querida, eu sei que você vai ser psicóloga e vai ser grande, já é grande psicóloga. Capricórnio na casa 12 é a mesma coisa. Capricórnio na casa 12 tem uma questão. Eu sempre pergunto quando o Capricórnio teve na casa 12 se teve problema na gestação. Por quê? Porque o Capricórnio na casa 12, quando a gente vai na astrologia médica, fala que é como se a mãe não tivesse alguma vitamina e a criança ficou com uma deficiência. E aí, de vez em quando, a pessoa ela fica doente porque ela tem que descobrir qual é essa vitamina, entendeu? No momento que descobre, não tem mais problema nenhum. Agora, de novo eu repito, eu não estou falando que Saturno na casa 12 vocês vão ter, quem tem vai ter problema de saúde. É porque de alguma forma não entendeu alguma coisa do corpo físico. Por isso que eu falo do China Institute. Eu sei que ele é refutado em algumas coisas, mas esse livro é muito bom. Saturno na casa 12, leia The China Institute. Vamos lá. Aliás, todo mundo deveria ler. O problema é que não foi traduzido em português, né? Porque eu acho que ia ter muito... Urano, vamos ali falar das pessoas que saltam holograma? Quando tem muitos planetas na casa 12 é porque a pessoa é muito profunda e ela tem muitos poderes que ela tem que usar e esses poderes foram proibidos dentro da família. Isso eu não falei até agora. Muitas vezes aquilo que está na casa 12 são sentimentos e potenciais que a própria família não permitiu que surgisse, foram reprimidos. Né? Então, muitos planetas na casa 12 é porque você vai ter que olhar para aquilo que a família botou debaixo do tapete e dar um lugar, é chamar todo mundo para tomar um chá, literalmente, faz uma mesa e coloca uma mesa para Netuno, um café, uma xícara para Netuno, uma xícara para Marte, uma xícara para Vênus, uma xícara para
para o leão, e aí você faz um chá e conversa com todo mundo, porque essas pessoas ou essas situações, esses sentimentos, eles não foram reconhecidos, não foram permitidos dentro da família. Isso daí faz parte, com tudo isso que eu estou falando, isso daí é a mesma, acrescente isso a tudo que eu falei, tá? Então, o que eu falei já lá no início da live é: todo mundo tem casa 12, todo mundo tem algo na casa 12. Ou você tem um signo que rege a casa 12, ou você tem planetas na casa 12. Se você não tem nenhum planeta na casa 12, é que o teu signo que está aqui, inicia a sua casa 12, ele vai puxar o planeta que rege este signo, vai puxar ele para a casa 12. Então, sim, todo mundo tem, entre aspas, planeta na casa 12. Então, Urano, vamos falar de holograma. Naquele livro Universo Holográfico, o Michael Talbot, ele fala sobre uma coisa. Ele fala de pessoas que, por exemplo, foram fazer um tour num castelo medieval e, de repente, aconteceu isso com duas mulheres. E, de repente, elas começaram a ver uma revolução que aconteceu naquele lugar. As duas, é como se elas tivessem ultrapassado, né, um portal do tempo, que nem um planeta que não está na sua 12, mas rege a casa 12, passa pelo buraco de minhoca e está olhando para uma dimensão diferente, né? E a pessoa consegue ver algumas coisas, né, que fora do tempo. Algumas pessoas, inclusive, acham que tem problemas psicológicos, porque a nossa realidade atualmente ela não sustenta a gente saltar quanticamente, a gente ter essas experiências, né? Às vezes a gente pode estar psicotizando, sim, e aí eu não saberia dizer quando, né? Porque eu não sou psiquiatra, mas às vezes pode ser uma psicose, mas na maioria das vezes não é psicose, principalmente quem tem Urano na casa 12. São pessoas que têm uma capacidade de ver várias dimensões que a gente não vê a olho nu, dimensões pequenas que nem aquele... Se você for lá no Ciclo Selvagem de Estudos, lá, que é a página da Ana Dantes, da Dantes Editora, do projeto do Ailton Krenak, o tempo inteiro eles estão lidando com um arquétipo muito parecido. O tempo todo não, eles são mais amplos do que isso, obviamente. Mas de Urano e Aquário, que é essa questão de você estar olhando para os seres de uma outra forma que não é essa padronizada. Ser humano, animal, vegetal. Não, é de uma forma mais complexa essas relações, sem essas hierarquizações. E Urano na casa 12 também é muito rebelde, né? Então, possivelmente foi uma criança que foi tão reprimida que ela teve que desenvolver uma rebeldia muito grande. São pessoas que querem ter experiências muito intensas emocionais, então, eventualmente, elas podem se colocar em situações perigosas por conta disso. E elas são um raio. Os mais intuitivos que tem Urano e Aquário na casa 12. São pessoas que você chega a tomar um susto, que o raio que é um raio mesmo, né? Porque Aquário rege essa questão da eletricidade, né? É uma coisa muito interessante. Acho que a pessoa se sente doida, porque sabe que... Exatamente, a Jane falou uma coisa muito legal. Acho que a pessoa ela se sente doida, porque ela vê, ela sabe e ninguém viu ainda. Exatamente isso. A Jane Mosquier, que é astróloga, falou. É exatamente essa situação. E Aquário, de alguma forma, também está vivendo essa situação, e a pessoa com Aquário, ela tem que encontrar um grupo que faz parte dela, ou um grupo que a família dela pertenceu e que está deslocado. Por exemplo, pessoas que pertenceram ao povo judeu, mas aí para se proteger, viraram um cristão novo, mas ela precisa lembrar, precisa reconhecer que dentro dela ainda pulsa aquela tradição. Eu tenho que correr, porque já estamos com 1h08 de live, é muita coisa, minha gente. Vamos lá para o Netunão. Quem nasce com Netuno na casa 12 tem oportunidade de mudar o karma nessa encarnação. Isso é uma frase que não tem nada a ver, porque todo mundo tem oportunidade de mudar o karma numa encarnação. A palavra correta não é nem karma, porque karma é ação, né? A palavra correta é samskara, né, que são as sementes das ações passadas. Samskaras são as reações das ações passadas. Samskaras são as reações dos karmas passados.
Então, quem tem Netuno na casa 12, ou peixe, tem ascendente Áries, ou peixe na casa 12, são pessoas extremamente sensíveis e que têm oportunidade, a vida vai dar para ela uma oportunidade dela contemplar muitas coisas para fazer uma grande transformação. Mas ela pode ser uma escapista. Geralmente, a oculta, puxa, não ficou claro para você quais são as potencialidades da casa de Urano na casa 12? A mediunidade, a capacidade de soltar holograma, a capacidade de baixar o santo e conseguir ver coisas que ninguém está vendo e usar isso, né? Então, assim, é uma dos potenciais mais interessantes que tem. Um dos potenciais também é a própria rebeldia, né? É a própria rebeldia. Netuno, então, e Peixes na casa 12. Ana Maia, visagista, minha querida visagista. Então, Netuno, essa sensibilidade que a gente tem, né? Que é muito importante, a capacidade de transformar, mas também muito escapista. O floral para os escapistas chama-se agrímone. Agrímone, você toma escapista, você não consegue mais mentir para você, nem mentir para as pessoas, né? Aliás, você é um floral bom para, se você não quer que alguém minta para você, dá agrímone para ela, ou pelo menos você toma agrímone. Se a pessoa não quiser tomar agrímone, toma você agrímone, que a pessoa vai ser incapaz de mentir na sua frente, né? Ah, beleza, que bom que caiu a ficha. É muito lindo, viu, Urano na casa 12, é muito maravilhoso. Isso, a Grimone. Obrigada, Josi. Ela está escrevendo para a gente. Obrigada pela delicadeza e generosidade. Então, esse Netuno aí maravilhoso, você tem que tomar cuidado para não escapar, para não mentir para si mesmo, porque, na verdade, o Netuno também é um alvejante, né? E ele pede, ele é uma névoa que fala, vai andando com cuidado, porque aquilo que vai nascer ainda não nasceu. Então vai com cuidado e vai construindo esse caminho. Porque Netuno, na verdade, é o grande regente da casa 12. Então Netuno é aquilo que ainda não nasceu, é um futuro. Enquanto Urano é um futuro que a gente já vê, Netuno uma coisa que a gente ainda não vê. Entende? Deixa eu ver aqui, uma pessoa escreveu uma coisa. Não, se seu ascendente é peixes, possivelmente Áries começa a sua casa 12, tá? Eu já vou falar dos nódulos, tá, Bruno? Já vou falar dos nódulos. Bom, então, então a casa 12 ela tem essa característica da gente olhar para uma coisa que ainda não veio. Então, a pessoa que tem Netuno, ela é uma parteira dos novos tempos, assim como o Sol na casa 12, né? E Peixes da mesma coisa, que vai ter um ascendente em Áries, a pessoa tem um ascendente em Áries, parece que ela é mais agressiva, mas na verdade é super sensível. Só quem for sensível vai conseguir captar que essa pessoa é muito sensível. Qual é a pessoa que tem a casa 12 começando em Áries? Ela, com o tempo, ela vai mostrar a sensibilidade dela para os outros. E ela vai começar a ser chamada de pessoa muito sensível. Mas ela no início da vida vai parecer que ela é estrambulega, que ela é isso, que ela é brigona, que tá. E na verdade é que ela não sabia acessar a própria sensibilidade dela. Eu não vou falar da Lilith na casa 12, porque eu já trabalhei com isso lá na live da Lilith. Depois dá uma procuradinha, tá? Você vai passando na live, eu deixei com esses desenhinhos, você vai ver a Lilith na casa 12, tá ali explicadinho, tá bom, querida? Bom, deixa eu ver. Plutão na casa 12, gente. Plutão na casa 12 é a seguinte história. O Titanic afundou. Um navio passou do lado do Titanic e não escutou o grito das pessoas. E quando ele chegou em terra, o capitão desse navio, que não escutou o grito das pessoas se afundando no Titanic, ele foi condenado porque ele deixou as pessoas morrerem. E ele alegava, eu não vi ninguém, eu não escutei ninguém. Não, você não quis ajudar as pessoas. Essa pessoa morreu. Né? Eu estou dando um exemplo do que significa o Plutão na casa 12. E ela vai encarnar com uma situação onde ela foi totalmente culpada por uma situação que, na verdade, ela não teve culpa. Ela podia também estar numa outra vida, numa guerra,
né? E as crianças, e falou, os adultos saíram e ela ficou responsável por cuidar das crianças. As crianças estavam com fome, ela saiu para pegar uma batata e quando ela voltou, os soldados já tinham pegado a criança e só ela, as crianças e só ela se salvou. Então a pessoa ela nasce com uma sensação de que ela fez algo tão terrível por uma coisa que ela não tem o menor controle. Plutão você tem que abrir mão do controle, porque é a mão cósmica sobre nós, né? Atualmente eles absolveram o cara daquele navio porque viram que era impossível na geleira, aonde o Titanic estava e na hora que ele afundou, era impossível de você ver por conta de vários efeitos físicos, era impossível você escutar o som das pessoas e ver o que estava acontecendo. Então ele realmente estava falando a verdade. Só que ele morreu sem saber sem ser reconhecido. Ele começou até a duvidar da sanidade dele por causa disso. Então, que se você tem um Plutão na casa 12, lembra que você tem um poder psicológico imenso e de que esse poder imenso psicológico, ele não é capaz de afundar um barco, ele não é capaz de ser vidente e ver coisas que não dá para ser vista, como esse capitão viu. Ele não é capaz de salvar as crianças da guerra, porque a guerra é uma coisa que se abate sobre a gente e a gente... todo mundo vai fazer parte daquilo, é uma situação que extrapola as nossas extrapola o nosso controle, né? Exatamente, para de acusar, não pode acusar. Aliás, acusar qualquer pessoa, quando você acusa, você está querendo. Se você acusa uma pessoa, você está querendo fazer com que a pessoa ela fique descontrolada, né? Isso, a gente não deve acusar ninguém, porque a acusação é uma coisa muito violenta, né? Mas a pessoa com Plutão na casa 12, ela se sente muito acusada, exatamente isso, ela se sente muito acusada. Escorpião na casa 12 é o seguinte, essa pessoa geralmente tem ascendente em Sagitário, e se tiver retrógrado, ele é mais profundo ainda. Tudo que é retrógrado eu leio como muito introspectado. Então a pessoa vai ter que... não é só difícil de acessar o Plutão, como ele tá num lugar onde ele está bem escondidinho. Escorpião, geralmente a pessoa tem ascendente Sagitário. A pessoa com ascendente Sagitário, a gente vê pela boca, ela tem muito dente, ela tem uma boca larga. Aí você chega perto daquela pessoa e você fala, meu Deus, eu tô no paraíso, porque essa pessoa é muito alegre. Mas ela tem Plutão na casa 12, ela carrega um peso dentro dela, um medo dentro dela, uma sensação de culpa, que muitas vezes ela pode querer fazer expiação. Então são geralmente pessoas muito misteriosas. E elas são misteriosas porque você não consegue perceber esse Plutão lá na casa 12 delas. Vai ficar gravado, Gliane, vai ficar. É exatamente isso. Algumas vezes eu não falo o nome das pessoas para não ficar gravado, para não ficar muito exposto o que eu estou falando, para não... Vamos lá. Quiron na casa 12. O Quiron, gente... eu não vou contar todo o mito, que a gente não tem mais tempo, mas o Quiron, ele tem eu vou contar uma função do Quiron. O Quiron, ele levou uma flechada e como ele era imortal, ele não morria. Então ele trocou a vida dele, a imortalidade dele com Prometeu e aí ele pôde falecer. O que isso quer dizer? Quais são as possíveis interpretações disso? Né? Uma possível interpretação é que muitas vezes pessoas tão maravilhosas como foi Quiron, um grande professor, inclusive teve um filho que era astrólogo, né? Um grande professor que treinou tantos heróis, ele não pode curar a si mesmo. E ele passa por um sofrimento tão grande e a gente pensa, que injustiça, por que a vida é tão injusta? A outra interpretação possível é que quando a gente desencarna, a gente tem que esquecer, ele morreu para esquecer a dor. A gente precisa desencarnar porque a gente não aguenta segurar os sofrimentos de uma vida durante muito tempo. A gente precisa esquecer isso para a gente ter oportunidade de ter nova chance. Então também Quiron está falando disso. Então Quiron na casa 12 são grandes médicos, pessoas que podem trabalhar com cura ou não, pessoas que traz dentro da família tem muito sofrimento e a pessoa se compadece muito aquele sofrimento na família, claro, porque é uma pessoa sensível, é uma pessoa que tem que tomar muito cuidado com a alimentação, porque o Quiron é uma porta muito aberta, então tudo entra, é uma ferida muito aberta.
tem uma outra explicação que o Jung dá, que se a gente não tem ferida na alma, a gente não evolui, porque é através da ferida que algum movimento pode acontecer. Então, o Quirón na casa 12 é porque a pessoa tem uma ferida sistêmica do sistema familiar dentro dela, que vai dar uma oportunidade de uma evolução espiritual jamais imaginada. Eu falei pouco? Você acha que eu falei pouco de escorpião? A pessoa com escorpião na casa 12 falou que eu falei pouco. Isso daí é o escorpião na casa 12, ficando chateado, né? Ele entra numa dor muito grande. Isso aí é bem escorpião na casa 12. Eu vou falar mais um pouquinho, então, para você ficar um pouquinho mais feliz. Eu não acho que eu falei pouco, não. Eu falei que Plutão na casa 12 é a mesma coisa que escorpião na casa 12. O que é mais importante para você entender de escorpião na casa 12, que eu falei de essencial, é de que você tem uma profundidade muito grande e que você vai ter que mergulhar nessa profundidade para você descobrir os sentimentos que você não gosta de mostrar para as pessoas, né? Então, porque o Plutão, dentro do Plutão está guardado, né? Dentro do Plutão não, de escorpião está guardado tudo aquilo que a gente exclui, né? Então é como se a gente tivesse que ir lá para o inferno, que é o inconsciente, e pegar todos aqueles eus que estão reprimidos e trazê-los para perto da gente. E escorpião gosta de fazer uma chantagem emocional, né? Bem chantagista emocional, como vocês podem ver, né? Faz uma chantagenzinha, porque quem chora não mama. E aí a gente aprende, todo mundo tem escorpião no mapa, isso é importantíssimo. Tomara que isso tenha contemplado um pouquinho mais você, querida. Eu não posso dar conta de todo o conteúdo. Nódulos nortes e nódulo sul. Nódulo norte é o teu destino de vida. Você tem que introspectar, você tem que desenvolver valores espirituais nessa encarnação. Nódulo sul, você tem que parar de escapar tanto na espiritualidade, na bebida, nos vícios, na sexualidade muito solta, para você vir para uma vida mais organizada. Né? Você tem que sair um pouco do caos para vir para uma ordem, você tem que sair de uma ordem e ir para um caos para você se espiritualizar. Os potenciais desses dois nódulos, são potenciais de cura muito forte. Todo mundo que tem aqueles que têm o nódulo norte, nódulo sul, na casa 12, se quiserem trabalhar com essa área de cura ou de arte, é muito importante. Tem uma capacidade, tem uma sensibilidade muito grande para isso. Imagina, querida, imagina. Bom, deixa eu ver. Não, foi. Então vamos finalizar aqui planetas aí. Se um planeta de uma pessoa entra na sua casa 12, se um planeta seu entra na casa 12 da outra pessoa, o que vai acontecer? Vai ficar gravada, Thalita, vai ficar gravada. Bom, o que vai acontecer? Por exemplo, se você tem gêmeos, né, na casa 12, e uma pessoa geminiana, ela vai entrar na sua casa 12, o sol dela vai entrar na sua casa 12, ela vai ter um poder enorme sobre o seu psiquismo, porque ela tem controle sol, né, ela tem a mandala dela, né, e o processo de individuação dela está dentro da sua casa 12 que você não se sente controlado, então você vai ficar um pouco nervosa em relação a essa pessoa. Se tem casamentos onde tem planetas pessoais de uma pessoa na casa 12 da outra, a pessoa se sente um pouco controlada pela pessoa que tem o planeta dentro da casa 12. E a outra coisa que acontece, se sente controlada por causa disso que eu expliquei, e também que não é só o Sol, né, mas qualquer planeta de uma pessoa que entra na casa 12 de outra, aquela pessoa tem o controle daquele planeta e entra na casa 12, que é onde a pessoa não sente com controle. E também tem outra coisa, a casa 12 é uma casa muito prestativa, muito generosa, muito abnegada. Como Netuno, por exemplo, se você tem isso daí é uma coisa que é fatal.
A Vênus de um cara bate no seu Netuno. Ele pode fazer as maiores melecas do mundo com você, você vai entender. E aí, com aqueles relacionamentos mais difíceis vão entrando, é porque a pessoa ela sempre compreende o que o outro está passando. E a casa 12, como uma casa extremamente netuniana, independente de Netuno estar lá ou de Peixe estar lá, o que, que vai acontecer? A pessoa, eu estou aqui com a minha casa 12. Aí entra uma pessoa com o signo da minha casa 12, eu vou querer tirar a roupa para dar para ela, eu vou entender ela está vacilando comigo e eu tô lá. Eu entro no triângulo dramático, eu entro na salvadora, entende? E aí começa a dar aqueles emaranhamentos todos, que aí é ruim para amizade, é ruim para relacionamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tem planeta de outra pessoa na nossa casa, ou quando a gente tem planeta nosso na casa 12 da outra pessoa, a gente tem que ser suave, ir com cuidado, porque quem tem planeta, né, na casa 12 de outra pessoa vai ter um poder sobre essa outra pessoa, e quem está recebendo o planeta de outra pessoa não vai ter limites na doação e isso pode começar a gerar muitos problemas, tá? Faz, né, Ana Paula? Então, meus amores, era isso. Estamos com 1h25 de live. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, as perguntas, as contribuições. É verdade, eu não pude dar conta do conteúdo com a profundidade que eu imaginava que vocês imaginaram, porque eu tentei ao máximo, mas é verdade, né? Porque é muito conteúdo. E mesmo que eu fosse muito profunda, é só no seu mapa que a gente vai conseguir ativar essa compreensão, tá? Qual é o floral para afastar as... Não afasta, você tem que trazer. A casa 12 não é para você excluir, a casa 12 é uma casa de exclusão, gente. Vocês vão excluir mais ainda, aí a casa 12 ela vai te dar problema, tá bom? Um beijo. Um beijo para vocês, obrigada por tudo, vocês são muito amorosos comigo, eu agradeço muito e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa quarta-feira de cinzas, que é o final de um carnaval. O carnaval é casa 12 pra caramba, né? A quarta-feira de cinzas é quando a gente vai se preparar para a quarentena, a gente vai de novo se reprimir, porque a gente desreprimiu muita coisa e a gente vai de novo se ordenar. Então a gente faz essa live para que vocês se autorizem a entrar em contato com esses potenciais ocultos e secretos que vocês têm dentro de vocês e que estão à disposição para você se espiritualizar e ser mais feliz. Beijo, meus amores. Até.